Finalmente saiu as imagens, galera. A Sarada foi pega pela habilidade do Ryu, o Kawaki prestes a remover seu limitador, enquanto o Amado está na pior, e a batalha no deserto se inicia, e não é apenas isso. Como vocês sabem, nós tivemos vazamentos textuais, relatando o que aconteceu neste lançamento de agora, mas finalmente saiu as imagens, e teremos oficialmente no Manga Plus, como sempre, que pra você que não sabe é onde você pode ler de forma oficial todos os meses, que saírem os capítulos de Boruto Vortex, e na capa deste capítulo é a Matsuri. Sendo sincero, essa é a pior capa de todas até agora, mas quem liga, né? E em prol disso temos a melhor capa de todas, na minha opinião, que é a capa do volume 4, com Boruto de cabelo grande, e eu esperava que fosse os 4 Shinjus, algo desse tipo, mas pelo visto não estão colocando significado na capa dos volumes. E em seguida tivemos o que foi a primeira prévia de todas esse capítulo, que é a Matsuri conversando com Konohamaru. Nada demais, só que com os textos que vazaram, ficou interessante a conversa deles. E como vocês já sabem dos spoilers que tivemos, mas desta vez com imagens. Iniciamos com a Sumire que acaba dando de cara com o Amado e o Kawaki, que para mim essa foi a melhor parte do spoiler, porque era isso que eu estava querendo ver há tempos, o que o Amado faria se fosse confrontado. Apesar de achar mesmo que ele iria desligar o Kawaki, mas o moleque me surpreendeu também com as decisões dele, porque de fato quem tá precisando dele é o Amado e não o contrário, e o cientista quer que ele passe os dados de sua filha, que está no karma dele, para o clone que ele preparou, e só assim modificaria o corpo dele novamente. Só que o Kawaki deixou claro que não será assim, pois a filha dele pode retornar como a Otsutsuki, e deixou claro também que não se importa de morrer e até dar um fim no Amado. Então, pelo que temos de informações até agora, dá a entender que quem terá que esperar é o Amado. Pelo visto, ele terá que ajudar o Kawaki com os poderes dele, e só depois de lidarem com os Shinjus que a Kebi vai renascer. Só que eu não acredito que será bem assim, pois essa é a chance perfeita para o mundo Shinobi entrar em colapso, e no próximo vídeo eu explico melhor isso. E apesar de toda essa confusão, tivemos cenas mais leves e descontraídas, como por exemplo o Konohamaru e Matsuri conversando, e apesar desse diálogo deles que poderia ser bem menos, eu ainda quero ver qual será o desfecho disso, se Matsuri está mesmo atuando ou não, e se seus sentimentos estão influenciando nesse comportamento dela, que no caso ela teve um comportamento ainda mais bizarro mais pra frente. Porque ela poderia muito bem mudar de personalidade e zoar com a cara do Konohamaru, e dizer que era tudo uma atuação e começar a atacar ele, porque ela possui os sentimentos do Moegi, e tem as memórias dela pelo visto. Afinal, o Konohamaru nem disse quem era a pessoa que podia chamar ele desta forma, de Konohamaru-chan, e ela mesma mencionou que era Moegi. E isso até que é uma coisa interessante sobre os Shinjus. Até agora não vimos muito bem em questão de memórias, se eles têm total acesso à vivência dos seus clones, ou apenas fragmentos. Afinal, estão usando o chakra daqueles que estão nas árvores. Mas o que mais me surpreendeu foi na parte da Sarada com Mitsuki, que estão com Ryu Shinju, o clone do Shinki. Até então a gente só tinha visto ele cooperando, que também estava demorando a acontecer algo bom. Porque assim, é só um capítulo por mês, então pra gente que tá acompanhando é demorado. Mas quando isso for adaptado para o anime, o diálogo deles vai durar no máximo um episódio, e já no próximo, a batalha se iniciando. Só que nosso caso de agora foi demorado, e só agora que estamos entrando para uma parada mais séria, e com Ryu revelando que desde o início tinha percebido qual era a intenção deles. O que não é nem segredo, né galera? Ele desde o começo já estava com essa aura dele de cauteloso, e o interessante dele com a Matsuri é que a Shinju escuta as árvores e dão direções para ela, enquanto Ryu espalha suas partículas de areia e consegue saber o que tem ao redor, com uma detecção altíssima, só que com sua areia de ferro. E cara, o design do Ryu eu acho incrível, com a jaqueta enorme e com a aura de misterioso, que só de olhar você sente que é um vilão muito poderoso. Pelo menos essa é a aparência que o Kimoto deu pra ele. E ao começar a espalhar sua areia, a Sarada fica desconfiada e pergunta o que ele estava fazendo, e o Ryu disse que era uma habilidade de detecção, e que ao analisar aos arredores ele poderia achar o Boruto, se Uzumaki estivesse por perto. E também o curioso do Ryu é que ele sentiu a intenção assassina da Yodo, por isso que ele usou essa tática bem interessante que eu nem esperava. E acredito que muitos nem sequer pensou nessa possibilidade, que é o Ryu conseguir ali usar sua alma de espinhos, mover ela, e assim como o Ryu fez, fingindo que era para atrair o Boruto, quando na verdade ele já estava esperando o movimento em falso do grupo da Sarada, e a Yodo caiu direitinho, quando viu o núcleo e tentou pegar. Afinal o Ryu sabia que essa era a sua vulnerabilidade, e deixou ela exposta, algo assim muito valioso para sua existência, só que sabia que não iria conseguir pegar, e sua areia não foi apenas espalhada para usar como uma detecção, mas pelo visto já espalhou ela com essa intenção de imobilizar eles,
Porque assim, a Yodo deu um salto enorme quando viu o núcleo do Ryu. E ela quase conseguiu pegar. E ele sabia que conseguiria parar ela. E conseguiu mesmo, parar com sua areia de ferro. E ainda disse que já estava esperando algo assim. E cara, em meio a tudo isso, o Mitsuki, como sempre, segue mais sendo observador do que falando. Ele parece sempre estar esperando um ataque. Claro, na situação deles, perto de um Shinju, é natural. Mas a personalidade dele é do tipo cautelosa. Apesar que neste capítulo ele não fez nada demais. Só que finalmente teremos a batalha de verdade. Porque com o Ryu entrando em ação, tudo vai mudar. E não é apenas a Sarada contra o Shinju, e nem Mitsuki, mas sim os dois e mais o Araya e a Yodo. Então são 4 contra 1. Sério, se eles levaram a surra, só vai ficar nítido o quão poderoso é o Shink vilão. E mano, a Yodo nem para esconder sua intenção assassina, o Ryu já percebeu na hora e disse que ela estava com a aura avassaladora. Não com essas palavras, mas até agora não temos a tradução oficial. Por outro lado, temos a Matsuri querendo atacar o Konohamaru. E galera, essa deu boa de novo. Eu tinha comentado com vocês que ela podia fazer isso com a capa dela, mas eu tinha dito que poderia ser o estilo madeira. Se observar bem de perto, parece mesmo com as raízes de árvores. Então de fato a Matsuri tem um estilo madeira. Ou é o que aparenta. E nisso tudo, o Ryu é capaz de controlar os movimentos dos oponentes com sua areia, assim como fez igual aqui com a Sarada, que foi pra cima da Yodo e estava prestes a dar um fim nela, mas foi impedida e desfeito o jutsu do Ryu, com o ataque de espada do Araya. Sério, eu não esperava isso dele, cara. E o nome do ataque, pela tradução não oficial que temos, é Ferro Magnético Lâmina Seladora de Partículas. Segundo ele, foi desenvolvida para cooperar com Shink, mas nunca imaginou que seria usada de tal forma. Mano, o Araya é a carta na manga deles, e a possibilidade da Sarada e do Mitsuki vencerem. Porque se ele pode anular os ataques do Ryu, ele pode servir como escudo. Não necessariamente é o mais forte, mas a sua habilidade será essencial, e talvez o Ryu acabe querendo dar um fim nele primeiro por conta disso, porque mesmo à distância, o moleque conseguiu golpear no ar e impediu da Sarada dar um fim na Yodo, enquanto o Ryu rebateu dizendo que isso era uma trapaça. E esse é o momento perfeito para a gente ter uma demonstração do nível do Araya. E também espero muito da Sarada fazendo algo útil dessa batalha, e o Mitsuki também. Mas em questão a tudo isso, o que será que vai acontecer com o Konohamaru? Será que ele vai conseguir acalmar a Matsuri, ou ela estava apenas atuando? O que você acha? Bom, de todo modo, terminamos o capítulo 18 de Boruto Vortex. Os vazadores dessa vez demoraram bem mais, talvez por estarem com medo das varreduras, como aconteceu com alguns no ano passado. Lembrando, sai de forma oficial no Manga Plus dia 20. Porque a tradução de agora não é oficial. Então, como sempre, deixo claro a vocês que até o contexto pode mudar por conta disso. Independente de tudo, eu curti mais esse lançamento do que o anterior. E agora você pode ficar tranquilo, que de agora em diante só será hype. Foram apenas 2 caps de transição para a batalha no deserto, porque no próximo o Kawaki vai remover seu limitador e teremos a batalha pra valer, que acredito que vai durar no máximo uns 4 capítulos à frente. Isso será o suficiente para acontecer coisas bombásticas. Eu sei que muitos esperam o Mangekyo Sharingan da Sarada, assim como eu também espero, que cara, não sei se isso vai rolar mesmo nesse deserto, porque parece muito parado por enquanto. Só que agora, como a batalha vai começar de verdade, é bom não perder as esperanças, até porque a Sarada pode muito bem usar esse poder contra o Hidari. E mesmo que ela não acabe mostrando esse poder agora, pelo menos, cara, um novo jutsu muito insano. E como chegamos no final do vídeo, eu te espero nos próximos conteúdos, porque temos muito a discutir sobre tudo isso. E é sério, é muita coisa mesmo. Então até lá, valeu, fui!